Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Quinta-feira, hoje nós vamos ler o capítulo 40, 41 e 42 de Gênesis. Louvado seja Deus, 3 capítulos aí. Vamos fazer a leitura desses 3 capítulos hoje. E nós estamos na história de José, uma história empolgante, uma história maravilhosa. Foi um personagem, um homem que viveu aí, as maravilhas de Deus aí, um processo de honra, de restauração, um processo de honra de Deus na vida dele. Então, assim, é muito empolgante essa história de José, e nós demos início ontem, então volta aí no vídeo anterior para você pegar o início aí da história de José. José agora no capítulo 40 já vai interpretar o sonho dos prisioneiros e é bênção do alto. Glória a Deus, se inscreve aí no meu canal, compartilha esse vídeo, toca o sininho aí pro YouTube te notificar todas as vezes que for postado aí um vídeo novo aí no meu canal. E vamos para cima, vamos nesse plano de leitura aí, vamos para cima. Hoje é quinta-feira, vai ser a leitura desses 3 capítulos hoje. Glória a Deus. A semana passamos aí da metade da semana, dessa quarta semana, com a graça de Deus, com o favor de Deus. E tem sido bênção do alto. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, de estar aqui, meu Deus, lendo a Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, a Tua proteção, Teu revestimento, Senhor, nos dê sabedoria, abra os nossos olhos, Senhor, espirituais. Senhor, que o nosso coração venha estar sensível à Tua palavra, que os nossos ouvidos venham estar atentos, Senhor, à Tua voz. Por isso, meu Deus, eu te agradeço e peço que a Tua palavra venha alcançar milhares de pessoas e ter poder, Senhor, em nome de Jesus, em cada vida, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gênesis 40. Vamos lá. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. A interpretação dos sonhos vem de Deus. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó de uvas. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: esse é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou na prisão, onde fui lançado sem motivo
justo. Olha só, José ele interpreta o sonho do copeiro e nessa interpretação dele, ele vai dar a interpretação, vai relatar que daqui 3 dias, dentro de 3 dias, o copeiro ia ser restaurado em seu cargo. E só que aí ele pede, né? Ele pede para o copeiro, ó, lembra de mim quando você chegar lá, quando você estiver lá, porque eu estou nesse cárcere aqui já há muito tempo já nesse cárcere, e eu estou aqui por um motivo injusto, não foi por um motivo justo que eu estou aqui. Ele pedindo para o copeiro interceder por ele, né? Mas, quando Deus tem um plano na tua vida, é Deus que se encarrega de fazer todas as coisas. É Deus que se encarrega de todos os detalhes. Não vem do homem. Se o copeiro, naquele momento, diante de Faraó, lembrasse, naquele momento, naquela hora que José tivesse pedido, será que a glória seria de Deus? Será que o mérito todo seria de Deus? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o cooperar para o bem é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não fazia muito sentido o copeiro voltar ao seu cargo e chegar na presença do rei, na presença de Faraó e falar a respeito de José. Alguma situação precisava ser criada e Deus precisaria criar alguma situação para que José saísse do cárcere. Precisaria de um propósito maior a saída do cárcere, a saída de José do cárcere. Se o copeiro naquele momento revelasse, se naquele momento diante de Faraó, quando ele foi restituído, ele lembrasse de José, não teria um propósito, a saída, seria meio que sem propósito aquela saída. E tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem um propósito, ainda que nós não entendamos. Nós precisamos crer em Deus e crer da forma que Deus age, entender que se Deus está agindo dessa forma é porque o plano dele é melhor, é maior, vai dar tudo certo. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós achamos que atrasou demais, nossa, está demorando demais. Não, Deus, ele tem seus meios e Deus só age em nossas vidas com propósito. As coisas só acontecem na nossa vida com propósito. Não faria sentido José, naquele momento, sair da prisão sem um propósito real de Deus. Vamos lá. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre minha cabeça. José lhes disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó, porque o faraó confiava naquele copeiro. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Olha isso, irmãos. José já estava um bom período preso e Deus cria essa situação aí. Deus cria essa situação para José interpretar o sonho do copeiro. Acontece exatamente como José interpretou.
Acontece exatamente como ele interpretou. O copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado. Porém, o copeiro se esquece. O copeiro se esquece completamente de José e aí, irmãos, passam-se 2 anos. 2 anos se passaram. Imagine a angústia de José esperando 2 anos. Eu acredito que José já tinha até esquecido. Ele não vai lembrar mais não, já faz 1 ano que eu estou aqui. Ele não lembrou de mim. Eu acredito que naquele período de dias, ainda José estava esperançoso, mas passou 1 mês, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. No final de 2 anos, José já não estava nem mais pensando nisso. Já não estava mais nem pensando que o copeiro poderia lembrar dele. Eu imagino que a oração de José deveria já ter até mudado as suas orações. Porque eu acredito que, bom, sendo eu no lugar dele, eu acho que nos primeiros dias, primeiras semanas, eu ainda tá orando, ô Senhor, traz a memória lá do copeiro, o benefício que eu fiz por ele, que o Senhor me usou na vida dele. Mas o benefício também só veio através de um sonho, né? Então Deus precisava dar um sonho para Faraó. Ou, no caso, daria um sonho para o copeiro, lembrando de José, né? Mas Deus tem os seus meios de trabalhar, né? No capítulo 41, verso 1, a palavra do Senhor vai falar sobre o sonho que Faraó vai ter, que tem tudo a ver com o que José fez na vida do copeiro. José, ele interpretou o sonho do copeiro, então Faraó precisava ter um sonho. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas, saudáveis, saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito, contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Olha só que interessante, né? Olha que interessante. Na mente do copeiro, ele cometeu um erro. E qual foi o seu erro? Ter esquecido de José. Na mente do copeiro foi um erro que ele cometeu. Mas, no plano de Deus, aquilo foi o maior acerto que aquele copeiro poderia ter
tido em sua vida. Foi o maior acerto. Ele ter esquecido. Na mente dele foi um erro, mas no plano de Deus foi um acerto. Por quê? Qual que era o propósito na vida de José? Exaltar. Uma vez, nos dois sonhos que José vai ter, ele estava sendo exaltado. A um cargo perante os da sua casa, ele estava sendo exaltado. A um cargo em que os da sua casa se prostraria a ele. Ele ia ser honrado por Deus. Mas para esse plano acontecer, Deus precisaria usar o dom que Deus deu, que o próprio Deus deu a José. Qual que era o dom? Interpretar sonhos. Deus deu o sonho para José e a interpretação dos sonhos. Era um dom. Interpretar sonhos proféticos. Só que quando o copeiro esquece, 2 anos anteriores, o faraó não tinha tido nenhum sonho. Não faria muito sentido o copeiro se lembrar de José. Porque o faraó ia ouvir, tá, José lá, tem um hebreu lá no cárcere, lá, eu sonhei, ele interpretou e deu certo. O faraó poderia olhar para ele e falar, tudo bem, mas e daí? Mas ele está lá, continua preso. Mas uma vez que Faraó tem um sonho e nenhum dos magos, dos seus sábios, consegue interpretar, faria todo sentido agora o copeiro se lembrar de José. Por quê? Nenhum dos magos, dos feiticeiros, dos sábios lá do reino eram capazes de decifrar o sonho. Por quê? Um sonho vindo da parte de Deus, só Deus pode interpretar. Aquele sonho que o copeiro teve era vindo da parte de Deus. E só um servo de Deus poderia interpretar. O sonho que Faraó teve era um sonho vindo da parte de Deus. E somente quem tinha o favor de Deus, o Espírito de Deus, poderia interpretar. E José tinha o dom e a sabedoria de Deus. Como veio da parte de Deus, somente Deus poderia interpretar, entregar a interpretação para José. E aí faria todo sentido ele se lembrar de José, porque José interpretou. E José seria capaz de interpretar também de Faraó. Vamos lá. Na mesma hora, o Faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Olha, eu fico imaginando, fico pensando, né? Depressa. Imagine José lá, sentado, cuidando dos presos, e de repente chega lá um homem lá. José, vamos depressa, José. Depressa, vamos sair daqui. Vai lá tomar um banho, vai colocar vestes novos. O faraó quer a tua presença, o faraó te chama e é depressa. Eu imagino o quanto ele tinha orado para poder sair daquela prisão e de repente as coisas começam a acontecer rapidamente na vida dele, depressa, sabe? E toda aquela pressa, depressa, o rei está perturbado, ele teve um sonho e os sábios não conseguem, e o copeiro falou de você lá para ele, agora o faraó quer a tua presença lá para você interpretar um sonho que ele teve. E depressa, José, vai, toma banho rapidinho, troca, põe uma roupa e se apresenta diante do faraó. Rápido, ligeiro. Ele esperou por tanto tempo que quando chegou o momento dele, foi rápido. Às vezes, você tem esperado por tanto tempo uma promessa que Deus fez na tua vida acontecer. Mas o que me deixa esperançoso é que José também esperou por 12 anos isso acontecer na vida dele. Mas quando aconteceu foi rápido, foi depressa.
Isso me traz esperança e alegria em saber que quando chegar o momento certo, o tempo certo de Deus realizar as promessas dele em nossas vidas, vai ser rápido, vai ser depressa. Não vai ter tempo de pensar, não vai ter tempo de não acreditar, desacreditar, sabe, ser incrédulo. Vai ser rápido. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você tem esperado tanto tempo, tantos anos, para a palavra de Deus se cumprir na tua vida, uma promessa que Ele fez para você e ainda não se cumpriu, mas guarda isso no teu coração. Quero liberar essa palavra na tua vida. Quando acontecer, vai ser rápido, vai ser depressa. Você não vai ter tempo para pensar, você não vai ter tempo. Não vai dar tempo de você pensar. Não vai dar tempo de você falar não. Não vai dar tempo de você pesar se sim, se não, vai ou não vai. Não. Porque o que Deus tem na tua vida é grande, é poderoso. E Ele não quer que você atrapalhe os planos dele na tua vida. Ele quer que você apenas flua. Apenas flua. Deixe acontecer. E muitas das vezes, quando as coisas demoram, a gente quer pôr o nosso dedinho. A gente quer pôr a nossa opinião. Ah, tá demorando, um dia uma coisa, um dia outra, tá demorando demais. Aí nós começamos a colocar as nossas opiniões, o nosso dedinho. Mas quando é para cumprir uma promessa que Deus fez na tua vida, é rápido. Para não dar tempo de você interferir, de você atrapalhar. Na intenção de querer ajudar, mas atrapalhar. E aí Deus não permite isso acontecer. Então vai ser rápido. As coisas vão acontecer rápido. Não vai dar tempo de você ficar pensando. Não vai dar tempo de você atrapalhar o que Deus tem de fazer em tua vida. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Você precisa crer naquilo que você lê. Eu creio. Não vai dar tempo. Vai ser rápido. Porque Deus não quer que eu atrapalhe. Deus me conhece. Deus conhece você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite, e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo, e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do Egito e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas, contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra.
A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará acontecer em breve. E aí eu imagino que nesse momento Faraó fica perplexo, fica preocupado, porque vai vir 7 anos de prosperidade? Vai. Mas após os 7 anos de prosperidade vai vir um tempo de farto, de escassez, de fome. E José tinha deixado já bem claro que a fome vai ser tão severa que eles nem vão lembrar que houve 7 anos de prosperidade. Por isso que quando as espigas, as vacas magras comiam as vacas gordas, elas continuavam magras. É como se não tivesse comido, como se não tivesse sido alimentada, saciada a fome. Não quer dizer que a fome seria muito rigorosa, e que se eles não tivessem um planejamento, se eles não tivessem uma estratégia, eles poderiam não poderia suportar aqueles 7 anos de escassez, de fome. Eu imagino que nessa hora, o faraó ficou pensando, aqueles homens pensando, José só olhando, José só ganhando. O olhar de preocupação de faraó, olhando aquela discussão entre os sábios, um olhando para o outro, cochichando. E agora, o que nós vamos fazer? E agora? Aquele ar de dúvida e medo, insegurança. E José só ganhando, só olhando para o rosto, para o semblante de faraó, para os sábios, só olhando para o semblante, para o olhar. E o olhar diz tudo, né, irmãos? O semblante diz tudo. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Coração preocupado, rosto preocupado. Coração triste, rosto triste. Coração irado, rosto irado. Coração alegre, rosto alegre. E ele ficou olhando. Eu imagino que isso aconteceu, que ele ficou olhando, prestando atenção. O faraó, dos sábios, dos magos, do copeiro. E ele solta uma pérola, irmãos. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregado de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Olha que estratégia, guardar 1/5, construir cidades, armazéns, estocar, se preparar, planejar, para que quando vier os 7 anos de fome, o Egito esteja preparado para passar pelo vale. Se preparar para passar pelo vale. Se preparar para passar pela dificuldade. Quando você se prepara, quando chega o momento,
você está firme. E aí que eu aprendo aqui. Não só financeiramente. No caso aqui foi financeiramente, né? Porque precisava de uma provisão de alimento nos 7 anos de escassez. Mas isso na nossa vida espiritual também. E geralmente nós, no momento de bonança, nós se afastamos de Deus. Nós não oramos mais, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de buscar a Deus, nós relaxamos. Isso é coisa do ser humano mesmo. Quando está tudo bem, ele relaxa. E aqui a estratégia que Deus dá para José é o seguinte: vai vir 7 anos de prosperidade. E vai ser os 7 anos que vocês vão trabalhar mais. Vão estocar, vão guardar, vão calcular. Nos 7 anos de prosperidade é o tempo que você precisa se preparar mais ainda, porque tudo passa. Os 7 anos de prosperidade vai passar e vai vir os 7 anos de fome. E você precisa estar preparado para passar por ele. E aí, o que acontece com a gente? Nós lutamos, no momento de dificuldade, nós estamos lá lutando, buscando e tal, aquela oração, aquela renúncia, e vai, acontece, espera, passa. Vem a prosperidade. Qual que é automático do ser humano? No tempo de prosperidade, de bênção, Deus abençoou, aquela prova foi embora. O que o ser humano faz? O que o crente faz? Ele relaxa. Ele não faz mais as campanhas, ele não levanta mais de madrugada para orar, ele não lê mais a Bíblia, ele relaxa. E aí, tudo passa. Aquele momento de prosperidade vai passar, vai vir outra dificuldade para ele enfrentar. Mas se ele não tiver azeite o suficiente, se ele não tiver sensível o suficiente, se ele não tiver com fé o suficiente, vai passar esse momento de prosperidade, vai vir a luta, vai vir a dificuldade. Cadê o azeite? Cadê a unção? Cadê o poder? Cadê a esperança? Cadê a fé? Então, o que me faz essa passagem, e esse momento que José está vivendo e está relatando, só me faz entender algo. Que independente da circunstância que estamos vivendo, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar a face de Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que está por vir em nossas vidas. Se o bem ou se o mal. Se o mal vier, você precisa estar firme. Você precisa estar firme, constante. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque nós não podemos relaxar, não. Nós não podemos. Isso é coisa do ser humano. É coisa do ser humano. É igual entrar numa empresa. Vai começar a trabalhar numa firma. Os 90 dias, o camarada não falta, trabalha doente. Se preciso for, ele trabalha doente, não falta. Por quê? Se dedica. Por quê? Porque está lá nos 90 dias de experiência. Ele não quer reprovar na experiência. Ele quer passar. Então, é os 90 dias. São 3 meses que ele não falta, que ele não dá atestado, que não fica doente, que se esforça, que luta. Aí passa os 3 meses. Assinou lá, ó. Tá efetivado. Aí começa a chegar atrasado, começa a reclamar, começa a dar atestado. Aí começa a relaxar. Começa a relaxar. Não segue o mesmo padrão que começou no início. É do ser humano isso. Só que, uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, uma vez que você decide viver o cristianismo, é um estilo de vida, é uma cultura diferente, é a cultura do reino de Deus, você precisa manter.
Manter o fogo aceso, manter a botija cheia de azeite, manter a lamparina cheia de azeite, porque você não sabe a hora que o noivo vai vir. E como você não sabe, você precisa sempre estar cheio, você precisa sempre estar sensível à voz de Deus, porque você não sabe quando a tempestade virá. Se a tempestade vir e sua casa estiver firmada na rocha, acabou, irmão. Acabou. Tá firmado na rocha, vai bater vento, tempestade, rio, não vai acontecer nada. Porque você é uma pessoa constante. Você é uma pessoa que não oscila. Você é uma pessoa que lê, que ora, que busca a face de Deus, que sempre está em comunhão com Deus, que fala não para os prazeres da carne, que sempre está renunciando, sempre está vencendo uma tentação, sempre está orando, está ouvindo a voz de Deus, está buscando crescer, está renunciando, está buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tem que ser constante nessa caminhada cristã. Não pode oscilar. Aquele que oscila é morno. E aquele que é morno vira vômito de Cristo. Vomitar-te-ei, porque tu és morno. Antes fosse frio. Melhor ainda se fosse quente, mas porque é morno vai virar vômito. Vai virar vômito. Terrível, irmãos. Então precisamos ser constantes. Tá tudo bem? Glória a Deus, ora. Senhor, me protege, me guarda. Eu sei que tudo passa, então me dê estratégia, me dê sabedoria. Que eu não venha mais ser afetado pelas dificuldades. As dificuldades não venham desanimar mais. Não, Senhor, me ajuda. Esteja comigo agora. É agora, Senhor, que eu preciso de Ti. É nesse momento de prosperidade, é nesse momento de fartura. É nesse momento de bênção que eu preciso do Senhor, que eu preciso da Tua ajuda. Porque é fácil o homem transformar a bênção em maldição. É fácil. Aqui, ó, nós vamos ler, nós vamos chegar nessa parte, nós vamos chegar nesse tempo em que Israel vai estar lá desfrutando da terra prometida e vai deixar que aquela bênção, aquela herança se transforme numa maldição, numa perdição para Israel. Terrível. Estamos sujeitos a isso. Recebermos aquilo que a gente tanto buscou, tanto pediu para Deus. Receber, Deus entrega em tuas mãos, você deixa escapar pela outra. Deus põe numa mão e você deixa escapar pela outra. Aí é que está. E uma das ferramentas que o inimigo usa é a distração. Ele vai nos distrair no momento de dificuldade, porque ele quer tudo que o inimigo quer é ver nós sofrer. O prazer de Satanás é o sofrimento dos cristãos. É o prazer dele. Então, quanto mais ele vê você sofrendo, melhor para ele. Ele vai estar lá, todo feliz, alegre. Oh, deixa ele lá na prova, sofrendo. Aí põe uma murmuração, põe uma setinha aqui para você murmurar, para você reclamar. Sabe que murmuração atrasa. E quanto mais atrasa, mais você murmura. Ixi, é a alegria dele. A alegria do inferno é ver um crente murmurador. Não sai do lugar, fica patinando. Terrível. Mas você precisa entender essa revelação que Deus deu para José e fazer a aplicação na nossa vida. Não é só guardar dinheiro, guardar recursos, estocar. Não. Fala também, não é apenas só isso. Fala também da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Jesus, do nosso tempo de oração, nosso tempo de entrega ao Senhor, de louvor, de adoração. Manter uma constância. Se você louvava a Deus com fervor na época da dificuldade, continua louvando com fervor na época da prosperidade, na época da paz, na época da bonança, da calmaria. Continua que é melhor. Glória a Deus. Vamos lá.
Faraó ficou impressionado com essa direção que José vai dar para eles. Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Meu Deus. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passou, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito, senão sem a sua permissão. Olha isso. Ninguém pode fazer nada aqui no Egito se não consultar você primeiro. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Autoridade fala do sonho que ele tinha sonhado. Só que faltava ainda, porque no sonho os feixes dos irmãos se ajoelhavam para o feixe de José. José estava lá, o feixe de José estava lá retinho, dos irmãos dele se prostrando. Então José era a autoridade sobre a tua casa, sobre os teus irmãos. Como que ele seria uma autoridade? Ainda faltava muitas coisas acontecerem, né? Para que esse sonho de José se tornasse uma realidade na vida dele. Glória a Deus. Vamos lá. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Foi ver. Já que Deus me deu essa sabedoria, essa graça, né? De levantar oficiais, de construir cidades, armazéns, eu vou inspecionar toda a terra do Egito, vou ver como que funciona, sua extensão, aonde dá para construir as cidades celeiros, aonde tem espaço para isso. Ele foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que Deus vai fazer você prosperar na terra da onde você foi aflito, da sua aflição. Deus vai fazer você esquecer todas as suas dificuldades. Aleluia! Por quê? Quando a mulher que está grávida, ela sente as fortes dores de parto,
No momento em que ela pega a criança, após o trabalho de parto, ela nem se lembra mais das fortes dores. Ela nem se lembra mais das contrações que teve. Ela não se lembra mais da dor na coluna que teve. Ela só olha para aquela criança, para o bebezinho, o nenenzinho, e esquece. Uma alegria toma conta do coração dela, de uma tal forma que ela nem se lembra mais das dificuldades que passou. E eu quero dizer isso para você, quero liberar isso sobre a tua vida, que aquilo que Deus vai fazer na tua vida nem se compara com o tempo de escassez e dificuldade que você passou. A alegria vai vir de uma forma tão gloriosa, tão grande sobre o teu coração, que você nem vai se lembrar do tempo de dificuldade. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus, ele não mudou, ele faz as mesmas coisas. Ele repete os seus mesmos feitos, porque ele é Deus. Se Deus fez isso na vida de José, ele vai fazer isso na minha e vai fazer na tua, em nome de Jesus. Por fim, terminaram 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas. Mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento. Ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. No capítulo 42, como a fome era no mundo inteiro, no capítulo 42, aquele sonho que Deus deu a José vai ser transformado em realidade. Né? Vai ser transformado em realidade. Por quê? Porque no sonho o feixe de trigo de José ficava de pé e os feixes dos irmãos se ajoelhavam. Está falando que José então teria autoridade maior que os seus irmãos precisariam se prostrar diante de José. Como que isso iria acontecer? Qual que era o cenário que iria contribuir para o cumprimento desse sonho, dessa promessa que Deus tinha feito na vida de José? Qual seria o cenário? Não teria outro cenário a não ser esse, o de fome, a qual uma autoridade egípcia tinha em seu poder o suprimento necessário, né, o mantimento necessário, o alimento necessário para suprir a necessidade de todos os habitantes da terra, porque a fome veio no mundo inteiro. Então, nesse momento, José tinha uma autoridade muito grande, inclusive com os membros de sua casa. Vamos ver. No capítulo 42, quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com os outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiam. Olha lá. Ele era encarregado pelas vendas.
a necessidade dos irmãos é suprida pela prosperidade de José. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. Quando os irmãos curvam com o rosto no chão, José lembra do sonho. Era exatamente como Deus fez ele sonhar. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber que eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Olha só, eu imagino que foi muito difícil para José esconder esse sentimento que ele teve, porque ele lembrou de imediato que eram os irmãos dele. Ele esconder a sua identidade para os irmãos, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Eu acho que o momento de dificuldade foi esse na vida de José. Ele conseguiu esconder dos irmãos dele que ele era José, que ele era o irmão que eles venderam para os egípcios como escravo. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Quer dizer, aqui no versículo 9 já deixa bem claro que Deus já tinha trazido a memória de José, que os irmãos viriam, dos sonhos, que tudo que estava acontecendo na vida de José era já o cumprimento da promessa. Mas aqui já nos deixa claro que Deus ele já estava preparando José para viver isso. Já estava preparando José para viver isso. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Muitos anos antes. No tempo, então, de fartura, Deus já trouxe a memória de José. Deus já começou a trabalhar no coração de José. No tempo de dificuldade, olha só, no tempo de prosperidade, Deus já preparou José para viver o tempo de escassez, pois seus irmãos viriam. Ele poderia agir com rigor, poderia agir com crueldade com seus irmãos. E Deus já foi trabalhando no coração dele. Se Deus, ele trabalha, ele já trabalha antes de acontecer, Deus já vai te preparando. Por que nós não podemos se preparar? Se Deus já nos prepara antes de acontecer, ele já não avisa, já nos dá aviso, alerta das coisas que vai acontecer, por que nós não podemos se preparar também para as dificuldades? Nós só se prepara para viver na bênção, e quando vem a bênção, nós não se prepara para viver nas dificuldades. E aí nós vivemos oscilando aí, entre altos e baixos, em vez de sermos firmes e constantes no Senhor. Vocês são espiões, mas José insistiu: são espiões sim, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos os filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco, que era o próprio José. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não.
pela vida do faraó. Se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. Olha isso. No terceiro dia José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se não, mesmo homens honestos, se são mesmo homens honestos, escolha um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós a ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rúben disse: não lhes falei que não pecasse contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Porque na cabeça de Rúben, José tinha sido morto. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar, porque eles começaram a discutir na frente de José, como se José não entendesse o idioma deles. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou embora, e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido, e em segredo devolvesse o pagamento, colocando dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Ele já joga a culpa em Deus, né? O ser humano que faz atrapalhada e Deus é culpado. Por que, né, que o ser humano é assim, né? Em vez dele assumir a culpa, é mais fácil ele jogar a culpa nos outros. É mais fácil ele esconder o teu pecado no pecado dos outros, os teus erros nos erros dos outros. Quando uma pessoa aponta o seu erro, é porque ela está escondendo dela, no seu. Ela não quer admitir que ela também está errada. Eles não queriam admitir que eles estavam errados, que eles estavam apenas pagando o preço. Só estavam colhendo um fruto, uma semente que eles plantaram. Agora estão culpando a Deus. O que Deus fez conosco não é o que Deus fez conosco. Não é o que Deus fez, é o que vocês estão colhendo, o que vocês plantaram lá atrás. E não tem nada a ver com a semeadura de vocês, não. Se vocês semeiam vento, vocês vão colher tempestade. Tomem cuidado com o que semeiam. Deus não tem nada a ver com a colheita de cada um, não. Deus não tem nada a ver, não. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Uns semeiam justiça e colhem a vida eterna. Outros vão semear vento, vão colher tempestade. E Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos responsabilizados e nós somos responsáveis por cada semente que nós semeamos. Cada atitude nossa, cada palavra nossa é uma semeadura. Cada posicionamento nosso é uma semeadura. E vamos colher o fruto disso. E vamos prestar conta com Deus. Cada atitude nossa, nós vamos prestar conta com Deus. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente, nos acusou de sermos espiões de sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã.
Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixe um de seus irmãos comigo e volte para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Traga-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente dessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Era terrível o que eles estavam passando, emocionalmente um desgaste muito grande, mas foi o que José passou lá na prisão, né? Foi o que José passou lá no cárcere, um desgaste emocional. Foi um desgaste emocional quando José foi a caminho do Egito. Então eles estavam apenas colhendo o que eles plantaram. Não importa o tempo que passe, a colheita é certa na vida de todo ser humano. Às vezes você vê uma pessoa hoje semeando coisas ruins e nada acontecendo com ela. Mas você pode ter certeza de algo. Vai ter colheita. A colheita é certa. Infelizmente, se não dá tempo de um pai colher, o filho vai colher pelo pai. O filho vai colher pelo pai. Foi o que aconteceu com Canaã. Canaã colheu um fruto de uma desonra que o pai cometeu com Noé. Cã viu a nudez de Noé e Noé amaldiçoou Canaã, amaldiçoou o neto. Então, se não der tempo do pai colher tudo que ele plantou, infelizmente, a colheita é certa na vida do filho. Infelizmente, assim funciona. Existe a maldição hereditária, até a 3ª e 4ª geração. Mas também, Deus abençoa até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Então, talvez coisas boas que você tem semeado ainda não colheu, você vai colher. E se não der tempo de você colher, seus filhos colherão, seus netos colherão as bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Uma coisa é fato: tudo que o homem planta, ele semeia. É a lei da semeadura. Nós precisamos estar atentos naquilo que nós estamos semeando. Precisamos ter muito cuidado com isso. Que o temor do Senhor venha estar em nossos corações, que nós venhamos a temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com o temor do Senhor em nossos corações, nós pensaremos 2, 3 vezes, até mais, antes de semearmos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã estaremos de volta. Estamos aí chegando na reta final do livro de Gênesis. No domingo vamos estar dando início no livro de Êxodo. Nós vamos ter a oportunidade de
de conhecer a história de um homem que ficou face a face com Deus. Mas isso é só para o domingo, amém, irmãos? Só para o domingo. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aí para estar dando continuidade nessa história maravilhosa de José, de seus irmãos. Sempre com o coração agradecido, grato a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, conectados, meditando na palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, o cenário já está preparado, Jesus está voltando e vamos nos preparar cada dia para esse retorno, para esse encontro que teremos com Ele nos ares. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço a tua ajuda, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no meu canal, Pastor Rafael Ferreira. E Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta. Fique na paz do Senhor.